Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso curso de projetos elétricos. Essa é a nossa aula número 14. Na aula de hoje nós vamos começar a falar de um dos aspectos mais importantes em um projeto elétrico, que é o dimensionamento dos condutores. Tá? Esse é um assunto que nós não vamos conseguir esgotar na aula de hoje devido às várias nuances que existem e às várias exigências relativas a esse assunto. Portanto, nós vamos fazer hoje apenas a parte 1 relativa ao dimensionamento dos condutores e daremos sequência, nas próximas aulas a esse assunto. Então a primeira pergunta que nós vamos responder na aula de hoje é o que é dimensionar? Para o caso dos condutores elétricos, o que seria dimensionar um condutor elétrico, pessoal? Então, no caso dos condutores elétricos, dimensionar significa definir a área da seção transversal que cada circuito deve possuir, de modo a garantir que todos os critérios de projeto serão atendidos. Então, dimensionar é dizer qual é a seção transversal dos condutores. É basicamente isso, pessoal. E aí, para dizer qual é a seção transversal dos condutores, nós precisamos observar, além dos critérios gerais de projeto que nós viemos comentando, também existem especificidades determinadas na NBR 5410, a qual nós devemos observar com atenção. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora, ok? Então, se a gente for lá na NBR 5410, no item 6.2.6.1.1, ele diz o seguinte, que a seção dos condutores deve ser determinada de forma que sejam atendidos, no mínimo, os seguintes critérios. E aí ele lista aí 6 critérios que devem ser atendidos. Ele fala da capacidade de condução de corrente, que deve ser igual ou superior à corrente de projeto do circuito, incluindo componentes harmônicas. Fala da proteção contra sobrecargas, proteção contra curtos-circuitos e solicitações térmicas, proteção contra choques elétricos por seccionamento automático da alimentação, limites de queda de tensão, seções mínimas, etc. Então, uma série de exigências que nós vamos agora tentar entender melhor cada item desse aí, tá bom, pessoal? Então, de um ponto de vista prático, a NBR 5410 ela define que o dimensionamento dos condutores deve ser feito a partir de 3 critérios. E aí a gente vai selecionar a seção transversal maior, resultante desses 3 critérios. Quais são esses critérios? O primeiro deles é o critério da seção mínima. Então a gente vai ver que existe, por exemplo, para cada finalidade de circuito e dependendo do tipo de condutor que a gente escolhe, existe uma seção mínima. Então o condutor para um circuito de iluminação não pode ter uma seção menor do que X, independente de qual é a corrente ou a potência desse circuito, tá? O critério da capacidade de condução de corrente, que é o critério que define qual é a capacidade que cada condutor tem, e aí depende da forma como esse condutor está instalado, a possibilidade de dissipação de calor, o tipo de isolamento desse condutor, etc. Nós vamos estudar isso em detalhes. E por fim, o critério da queda de tensão. A gente já viu na unidade anterior do nosso curso, que quando você tem uma distância muito longa entre o quadro de distribuição e a carga, você pode ter uma queda de tensão muito significativa no próprio condutor. Então existe um critério que a gente tem que atender para garantir que a queda de tensão nesses trechos não será elevada, tá bom? Então nós vamos agora, a partir de agora, verificar o critério da seção mínima. O critério da seção mínima é muito simples. Lá na tabela 47 da NBR 5410, ele coloca que os condutores não podem possuir uma seção inferior à que é dada aqui nessa coluna da direita, tá? Por exemplo, se a gente tiver um circuito de iluminação e o condutor for de cobre, então a seção mínima desse condutor é 1,5 mm². Não interessa a potência do circuito, a corrente do circuito, a seção não pode ser inferior a 1,5 mm². Se for um condutor de alumínio, a seção mínima é 16 mm², tá? Não importa. Se for um circuito de força, que aí está incluído as tomadas de uso geral, tomadas de uso específico, etc. A seção mínima nesse caso, se for um condutor de cobre, é de 2,5
milímetros quadrados para o caso do cobre e 16 milímetros quadrados para o caso do alumínio. E por aí vai, tá certo? Então tem, no caso aqui, isso que a gente falou são condutores e cabos isolados, mas tem também os condutores nus, né? Então se for no caso um circuito de força, você está utilizando um condutor sem isolamento, vai ser, no caso do cobre, no mínimo 10 milímetros quadrados. Enfim, você tem nessa tabela todas as dimensões que devem ser observadas, né, para a seção mínima dos condutores em razão da utilização do circuito e do tipo de material do condutor, tá certo? Além da isolação também. Por que que tem essa exigência, pessoal? Ele próprio diz aqui na norma, né? Ele diz, olha, as seções mínimas são ditadas por razões mecânicas. Então isso não tem a ver com a questão da capacidade de condução de corrente de cada condutor, é simplesmente por uma razão mecânica, né, para você garantir que esses condutores eles vão ter uma suportabilidade mecânica, eles vão poder ter, durante a instalação, você vai poder fazer, durante a instalação, né, quem já trabalhou com instalação elétrica, você vê que você, para passar os condutores nos eletrodos, você puxa esses condutores e tensiona eles, né? Portanto, eles têm que ter ali uma suportabilidade mecânica mínima. Então, essa é a razão para estabelecer o critério da seção mínima nesse caso dos condutores. Então, de cara, a gente já sabe que um condutor de iluminação de cobre não pode ser menor do que 1,5 milímetros quadrados e, no caso de, se for circuito de força, não pode ser menor do que 2,5 milímetros quadrados, ok? Com relação ao critério da capacidade de condução de corrente. Aí é um critério um pouco mais elaborado, tá? Que a gente vai ver em detalhes agora, tá? Ele tem como objetivo garantir uma vida satisfatória a condutores e isolações submetidos aos efeitos térmicos produzidos pela circulação de corrente. Então, pessoal, o que é mais importante aqui é a gente garantir que o condutor ele não será submetido de forma contínua a uma temperatura maior do que a que está estabelecida na tabela 35 da norma NBR 5410, tá? Por quê? Porque se esse condutor ele ficar exposto a uma temperatura de trabalho superior a essa que está colocada aqui na tabela, haverá uma degradação da isolação desse condutor. Então, ao longo do tempo, essa isolação ela vai ser degradada, esse condutor vai ficar sem isolação e vai ser criada aí as condições para um curto-circuito na instalação, tá? Então, por exemplo, se a gente tiver um condutor de PVC, tá? O policloreto de vinila, com seção transversal de até 300 milímetros quadrados, então a gente sabe que a temperatura máxima para serviço contínuo do condutor é de 70 graus Celsius. Tá? Se a gente estiver falando aqui no caso de uma sobrecarga, que é aquele temporário, né? Você tem ali uma sobrecarga temporária, não é contínua, então você vai ter ali um limite de até 100 graus Celsius. No caso do curto-circuito, que é um evento quase que instantâneo, né? Dura ali poucos milissegundos, então você vai ter uma temperatura máxima suportada de 160 graus Celsius, tá bom? Então, de forma geral, a gente sabe que esse condutor ele não pode trabalhar numa condição acima de 70 graus Celsius. E aí tem para os demais, né? Tem aqui por exemplo, para a borracha de etileno propileno, que é o EPR, e para o polietileno reticulado, que é o XLPE. São outros tipos de isolação que têm uma suportabilidade térmica maior do que o PVC, né? Então, você já sabe de cara que um condutor de PVC que tem a mesma seção transversal de um condutor de XLPE, ele vai ter condições de conduzir uma corrente menor, né? Porque a suportabilidade térmica da isolação dele é menor, tá bom? Então é isso que a gente tem que observar aqui. E a gente tem que garantir que essa temperatura não vai ser ultrapassada, e para isso a gente tem que observar também a forma como o condutor está instalado, qual é a possibilidade de dissipação de calor daquela instalação, se existem outros condutores agrupados com ele que vão também dissipar calor ou não. Enfim, e o que é importante aqui no critério da capacidade de condução de corrente é a temperatura, né? A gente vai dimensionar os condutores de olho na temperatura que eles vão operar, para garantir que essa temperatura não ultrapasse esses valores da tabela 35, ok? E ele fala aqui o seguinte, olha,
A prescrição 6.2.5.2.1, que é essa prescrição da temperatura que a gente acabou de falar, a norma diz que ela é considerada atendida se a corrente nos condutores não for superior à capacidade das condições de corrente adequadamente obtidas nas tabelas 36 a 39 da norma, corrigidas, se for o caso, pelos fatores indicados na tabela 40 a 45. Então, pessoal, a norma nos dá uma metodologia bastante prática de definir como é que a temperatura irá se dar no condutor a partir da consulta de tabelas, né? Então, a gente pode garantir que aquela premissa, essa premissa aqui da tabela 35 da norma, ela será atendida se os condutores não for, se a corrente nos condutores não forem superior aos valores que estão postos lá na tabela 36 a 39, né? Corrigida, se for o caso, pelas tabelas 40 e 45. Então é isso que nós vamos verificar a partir de agora, tá bom? Um passo a passo. Eu sei que talvez esteja um pouco complicado para compreender isso até agora, mas a gente vai apresentar um passo a passo e vai ficar bastante claro porque a gente vai realizar um exemplo na sequência. Então, um passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer, calcular a corrente nominal em todos os circuitos da instalação, tá? Com aquela fórmula que nós já sabemos, potência e tensão, tá bom? Segundo passo, definir o tipo de condutor que vai ser utilizado, se é um condutor de cobre com isolação de PVC, se é um condutor de cobre com isolação de XLPE, etc. E o método de instalação, como vai ser instalado esse condutor? Vai ser num eletroduto embutido na parede de alvenaria, vai ser numa eletrocalha, vai ser embutido no solo, né? Como esse condutor vai ser instalado? Terceiro, aplicar os fatores de correção indicados pela norma. A gente vai ver isso que, por exemplo, quando você agrupa condutores no mesmo eletroduto, você tem que aplicar um fator de correção para ele, tá? Porque você vai ter ali outros circuitos promovendo a dissipação térmica dentro do mesmo ambiente. Então vai ter que aplicar um fator de correção. E também tem um fator de correção quando você está instalando, fazendo um projeto num ambiente muito quente, como por exemplo está fazendo num ambiente de deserto. Então você tem que aplicar ali um fator de correção, tá? Quarto passo, encontrar a seção nominal do condutor nas tabelas 36 a 39 da norma, que é o último passo aqui, tá? Então, para deixar claro, pessoal, vamos fazer um exemplo aqui agora. Vamos considerar essa tabela aqui que a gente já tinha considerado essa mesma tabela na aula de divisão de circuitos. Então, nós vamos resgatar essa tabela aqui, a mesma tabela, do jeito que ela estava lá, e nós vamos aqui calcular a corrente nominal de cada circuito desse. Então, a gente tem 8 circuitos terminais, mais o circuito de distribuição. Os 8 circuitos terminais, eles são monofásicos, portanto, tem uma tensão de 220 volts. O circuito de distribuição é trifásico, ele tem uma tensão de 380 volts. A potência de cada circuito está dada aqui, tá bom? E o que a gente tem que fazer agora é calcular a corrente nominal, que eu chamei aqui de IN, tá? Corrente nominal em amperes. A gente sabe que a corrente nominal ela pode ser calculada por essa fórmula aqui, a potência aparente dividida pela tensão de linha, se o circuito for monofásico, ou potência aparente dividido por raiz de 3 vezes a tensão de linha, se o circuito for trifásico, tá? Essa vale para também circuitos monofásicos ou bifásicos, tá? Esse aqui vale para circuitos trifásicos. Então, aplicando essa fórmula aqui, a gente consegue calcular todos os valores de corrente dos nossos circuitos, tá? Então a gente já cumpriu aqui o primeiro passo, já sabemos qual é a corrente nominal dos circuitos, ok? Vamos aqui agora para o segundo passo, que é determinar o tipo de condutor e o método de instalação. Então, quem são os tipos de condutores que nós temos disponíveis comercialmente? Basicamente, nós temos condutores de cobre e de alumínio. Então a gente tem que definir se o nosso condutor vai ser de cobre ou de alumínio. E com relação à isolação desses condutores, a gente tem basicamente PVC e XLPE e EPR, tá? Que a gente já comentou que são. O XLPE e o EPR têm uma suportabilidade térmica maior do que o PVC.
ou ainda o condutor nu, que é aquele condutor sem isolação. Então a gente tem que definir qual vai ser o condutor, tá? De forma prática, o que a gente usa na grande maioria dos casos? São condutores de cobre com isolação de PVC, tá? Do ponto de vista do custo-benefício, esses são os condutores mais utilizados. Em instalações muito específicas, em ambientes que você tem ali um cuidado maior com a proteção, aí você pode até usar condutores de cobre com isolação de XLPE, tá? Mas geralmente você tem, em grande maioria dos casos, condutores de cobre com isolação de PVC, ok, pessoal? Com relação ao método de instalação, então a gente tem que definir esse método baseado na norma. A norma ela apresenta lá na tabela 33, né, da norma NBR 5410, ela apresenta 75 métodos de instalação possível. Então a gente tem que ir lá nessa tabela 33 e dar uma olhada para verificar qual é o método que a gente vai utilizar. Então, por exemplo, eu trouxe aqui um pedacinho da norma, né, só para a gente ver. Eu tenho aqui o método de instalação, ele dá um número de referência, e o esquema ilustrativo, e ele dá uma descrição do que se trata, né? Então, por exemplo, o método de instalação número 1, eu tenho condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em parede termicamente isolante. Aí eu tenho aqui o tipo 2, cabo multipolar em eletroduto de seção circular em parede termicamente isolante. Tipo 3, condutores isolados ou cabos unipolares em parede ou espaçado desta menos de 0,3 vezes o diâmetro do eletroduto, ou seja, é um eletroduto sobreposto à parede, aquele que fica exposto, né, que você coloca sobre a parede. O tipo 7 aqui, que você vai ter condutores isolados ou cabos unipolares em eletroduto de seção circular embutido em alvenaria. Esse aqui a gente pode dizer que é o mais comum, né? Quando você tem um eletroduto embutido na parede. Eletroduto circular embutido na parede. Esse aí é o método de instalação mais comum que nós temos, tá? Aí tem lá ainda o tipo 13, cabos unipolares ou cabo multipolar em bandeja perfurada horizontal ou vertical. Isso aqui a gente tem em ambientes fabris, também é muito comum você ter as eletrocalhas, né, que deixam os cabos expostos lá. Então, cada método desse, pessoal, a gente tem aqui também, além do número aqui, a gente tem esse outro método de referência, que é importante a gente ter também conhecimento, porque em algumas outras tabelas da norma, ela vai fazer referência a esse método de referência aqui. Então, por exemplo, a gente já sabe que o método B1 é o mais comum em instalações residenciais, que é o eletroduto embutido na parede, tá bom? Qual é a diferença entre esses métodos aqui, basicamente, para nós? É a dissipação de calor, né? A forma como o calor vai se dissipar quando ele está numa eletrocalha aberta é totalmente diferente de quando ele vai se dissipar quando ele está embutido numa parede. Então, o calor se dissipa muito mais facilmente numa eletrocalha. Então, é por isso que esses métodos são importantes na definição do critério da capacidade de condução, ok? Bom, então o segundo passo é esse, a gente escolher o tipo de condutor e o método de instalação que a gente vai utilizar na nossa instalação. De cara, a gente pode dizer que o tipo de condutor mais comum é o de cobre com isolação de PVC e o método de instalação mais comum é o método B1, que se refere a eletrodutos circulares embutidos em alvenaria. O terceiro passo, né, é aplicar os fatores de correção. O que é isso? Existem alguns fatores que a norma prevê para corrigir a corrente nominal do condutor, para que a gente calcule uma corrente que a gente chama de corrente corrigida ou corrente de projeto, que compense alguns fatores da instalação, tá? Então a gente vai falar aqui basicamente de dois fatores de correção. O primeiro é o fator de correção da temperatura. E aí a norma diz o seguinte: se os condutores forem instalados em ambiente cuja temperatura difira dos valores indicados nesse outro item da norma, né? Que esse outro item vai dizer lá que a temperatura ambiente para o local da instalação é de 30 graus Celsius e para o solo é de 20 graus Celsius, tá? Então,
Se os condutores forem instalados em ambiente cuja temperatura difira desses valores, sua capacidade de condução de corrente deve ser determinada usando-se as tabelas 36 a 39 com aplicação dos fatores de correção da tabela 40. A tabela 40 é essa daqui, pessoal. Então, se a temperatura ambiente, por exemplo, for de, vamos supor aqui, 50 graus, né? A gente está lá no deserto do Saara, 50 graus é a temperatura ambiente média. Então, a gente vai ter um condutor de isolação de PVC e aí a gente vai ter que aplicar esse fator de correção aqui de 0,71. Como é que a gente aplica esse fator de correção? Ora, a gente vai pegar a corrente nominal que a gente calculou lá no primeiro passo e vai dividir ela por esse fator de correção, que eu estou chamando aqui de fator térmico, FT. Então, nesse caso, a gente pegaria a corrente nominal, dividiria por 0,71 e a gente iria encontrar a corrente nominal corrigida, que é a corrente de projeto ou corrente nominal corrigida, que a gente chama IN com uma linhazinha para diferir ela da corrente nominal, tá? Então, essa é uma correção que a gente tem que fazer em ambientes que são com temperatura diferente de 30 graus Celsius, tá? No ambiente ou 20 graus Celsius no solo, tá? Aqui na nossa região, a gente pode considerar essa temperatura de 30 graus Celsius como sendo a temperatura do nosso ambiente, de 30 graus. Aqui no Brasil, na verdade, poucas regiões você vai ter uma temperatura que possa ser considerada diferente dessa daí, tá bom, pessoal? O outro fator de correção diz respeito ao fator de agrupamento, que é o seguinte: caso exista mais de um circuito agrupado no mesmo eletroduto, devem ser aplicados fatores de agrupamento conforme tabelas 42 a 45 da norma. Então a gente tem 42, 43, 44, 45, 4 tabelas na norma que vão fornecer fatores de correção com relação ao agrupamento, tá? Cada uma dessas tabelas se diz respeito a um método de instalação dos condutores. Então, por exemplo, se você tiver os condutores agrupados em feixo, quer dizer que eles não estão sobre o mesmo plano horizontal, eles estão agrupados ali em feixo. Então, você vai utilizar a tabela 42. Se você tem os condutores agrupados em mais de uma camada, aqueles condutores que estão alinhados horizontalmente, como é o caso, por exemplo, de uma bandeja, né, no eletrocalho, aí você vai usar a tabela 43. Se você tem cabos enterrados diretamente no solo, sem o uso de eletrodutos, então você vai usar a tabela 44. E se você tem eletrodutos enterrados no solo, então você vai usar a tabela 45, tá? Então você vai usar uma dessas 4 tabelas aí para encontrar o seu fator de correção de agrupamento. A gente tem aqui um exemplo da tabela 42, que é a mais comum, que é aquela tabela dos condutores agrupados em feixo, né? Então, quando você tem, por exemplo, eletrodutos embutidos em alvenaria, você vai usar a tabela 42. A tabela 42 a gente utiliza ela da seguinte forma, né? Você vai pegar aqui, por exemplo, a forma de agrupamento dos condutores, né? Quando eles estão ao ar livre ou sobre superfície embutidos em conduto fechado, que é justamente o caso do eletroduto embutido em alvenaria. Aí você vai ver quantos circuitos ou cabos multipolares estão agrupados dentro desse condutor, tá? Você vai ver, por exemplo, se eu tiver só um único circuito, o fator de correção é 1, ou seja, não tem correção nenhuma a ser feita na corrente nominal. Se eu tiver lembrando que a corrente nominal é dividida por a correção da corrente nominal é feita dividindo a mesma pelo fator de agrupamento que a gente encontra aqui nessa tabela, tá? Então, se a gente tem só um circuito, a gente não corrige a corrente, né? Porque a corrente dividida por 1 vai ser a própria corrente. Se a gente tem 2 circuitos, então a gente vai fazer uma correção de 0,8. 3 circuitos, 0,7. E vai assim sucessivamente até o fator de correção máximo aqui, que é o 0,38, tá, pessoal? Então é assim que a gente usa a tabela de fator de agrupamento. A gente pode também, tem aqui nessa tabela também uma referência àqueles métodos de instalação que nós falamos anteriormente, né? Você tem, por exemplo, do método A ao método F, você vai usar essa linha aqui. Do método C, você vai usar uma dessas duas linhas. Do método E e F, você vai usar uma dessas duas linhas. E por aí vai. A gente lembra que eletroduto embutido em parede de alvenaria é método B1. Portanto,
é essa linha aqui, tá bom? Então agora a gente vai fazer um exemplo, pessoal, sobre esses fatores de correção, tá? Vamos imaginar aqui aquela nossa tabela, a mesma tabelinha que a gente está trabalhando com os 8 circuitos aqui. Vamos imaginar que ela se refira a essa instalação aqui, né? Que a gente tem aqui a representação dos pontos elétricos, dos eletrodutos, da fiação, tudo como a gente já estudou nas aulas anteriores. E aí a gente vai observar, né, como fazer a correção pelo fator térmico e pelo fator de agrupamento. Com relação ao fator térmico, vamos considerar que a temperatura ambiente dessa instalação é de 30 graus Celsius, tá? E a temperatura do solo é de 20 graus Celsius, portanto, o fator de correção da temperatura é 1 para todo mundo. Não vai ter problema com relação a isso, tá? Então vamos ver agora com relação ao fator de agrupamento. O fator de agrupamento a gente tem que observar como os circuitos estão agrupados aqui nos eletrodutos, tá? Lembrando que a gente considera sempre o agrupamento máximo, né? Então se em um trecho o circuito está agrupado com 2 circuitos e no outro ele está agrupado com 3 circuitos, a gente vai considerar como sendo 3 o número máximo de circuitos, tá? Sempre considerando o agrupamento máximo que o circuito tem ao longo de todo o trecho da instalação. Então vamos dar um zoom aqui nessa instalação aqui. Vamos pegar, por exemplo, esse trecho aqui, olha. Eu estou vendo aqui o quê? Estou vendo que o circuito 1, 3 e 4 eles estão agrupados no mesmo eletroduto. Portanto, eu tenho 3 circuitos sendo agrupados aqui nesse eletroduto. Então eu tenho que ir lá na norma, né? Na tabela 42 que a gente viu na aula passada, e eu vou ver lá o seguinte, que supondo que esses condutores estão instalados em eletroduto circular embutido em alvenaria, né? Eu vou utilizar essa referência 1 aqui da tabela e eu vou ver que o número de condutores agrupados, o número de circuitos agrupados é 3, portanto o fator de correção que eu vou aplicar para o agrupamento é 0,7, tá? Então eu venho aqui na minha tabela e eu vou colocar aqui para os circuitos 1, 3 e 4, 0,7, tá? Circuito 0,7 é o que eu vou corrigir aqui. E aí eu tenho que sair olhando para cada trecho da minha instalação qual é o agrupamento máximo que cada circuito desse aqui sofre, tá? E aí eu vou olhando, vamos supor que eu cheguei nesse valor aqui, né? 2 agrupamentos aqui e o restante 3 agrupamentos. O circuito de distribuição não está agrupado com ninguém, ele está sozinho aqui, por isso eu vou colocar o fator de correção igual a 1. E aí eu vou calcular agora a minha corrente corrigida. Minha corrente corrigida, algumas pessoas chamam também corrente de projeto. Como é que eu calculo essa corrente corrigida? Ora, é só eu dividir o valor da corrente nominal que está aqui pelo produto desses fatores de correção, tá? Como é que eu vou corrigir? Então, nesse caso aqui é 2,82 dividido por 1 vezes 0,7, tá? Nesse caso, a mesma coisa e por aí vai. Então, eu vou encontrar aqui o valor da nova corrente, a corrente corrigida. Veja como sobe, né? Nesse caso eu tenho aqui quase o dobro, tá? 2,82 agora foi para 4, né? Eu tinha 11, foi para 16, eu tinha 25, foi para 36 e por aí vai. Então, a corrente que eu vou considerar, né, para selecionar a seção nominal do meu condutor é essa corrente corrigida aqui, tá? Não é a corrente nominal. Então, eu tenho que considerar essa corrente corrigida aqui. Ok? Então, o quarto passo é justamente encontrar a seção transversal dos condutores, né, com as tabelas 36 a 39 da norma. É o último passo que a gente faz para definir qual é a seção transversal dos condutores, tá bom? Lembrando que deve-se utilizar a corrente corrigida, não é a corrente nominal, é a corrente corrigida, tá? Essas tabelas aqui da 36 a 39, cada uma delas vai se aplicar aí a um determinado tipo de condutor e a um determinado método de instalação. Então a gente tem que consultar lá, por exemplo, a tabela 36, ela se refere aos métodos de instalação A1, A2, B1, B2, C e D, tá? E ela tem aqui também valores tanto para o cobre quanto para o alumínio. O alumínio eu não coloquei porque ele fica mais abaixo da tabela, tá? Então vamos considerar aqui no nosso exemplo que a gente vai usar a tabela 36, porque o nosso método de instalação é o método B1
que é o método em que eu tenho eletrodutos circulares embutidos em alvenaria. E eu vou utilizar aqui os meus condutores como sendo condutores de cobre, tá? Então, por exemplo, se eu quiser saber, vou utilizar aqui o método B1, eu tenho que utilizar uma dessas duas colunas, tá? Uma dessas duas colunas aqui. Aí ele tem uma informação aqui que é o seguinte: número de condutores carregados. O que é isso, tá? O número de condutores carregados é o seguinte, a própria norma já nos diz o que é. Lá na tabela 46 da norma ela diz o seguinte: olha, se você tem um circuito monofásico a 2 condutores, fase neutra, você vai ter 2 condutores carregados. Se você tem um circuito monofásico a 3 condutores, você vai ter também 2 condutores carregados. Se você tem circuitos bifásicos, né, com neutro, 3 condutores carregados, sem neutros, 2 condutores carregados. Se for um circuito trifásico, você vai ter 3 condutores carregados sem neutro. Se for com neutro, você vai ter 3 ou 4 condutores carregados. Esse 4 aqui é somente em casos em que você tem uma taxa de distorção harmônica na sua rede maior do que 15%. Nós não vamos tratar desse assunto aqui especificamente agora, tá? Necessitaria de um conhecimento adicional que a gente não tem no curso, ok? Mas quem tiver dúvidas pode conversar que eu explico melhor esse ponto. Então é o seguinte, a gente vai ter que olhar se o condutor tem basicamente 2 ou 3 condutores carregados, né? Monofásicos vão ser 2 condutores carregados, trifásicos vão ser 3 condutores carregados. Ok? Então é isso que a gente tem que observar. Agora vamos fazer no nosso exemplo aqui, tá? No nosso exemplo que a gente já está trabalhando com a nossa planilhazinha aqui. Então a gente tem os circuitos aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir a seção mínima de cada circuito, tá? Como a gente já tinha comentado anteriormente, para circuitos de iluminação, seção mínima 1,5 mm². Para circuitos de força, 2,5 mm². Portanto, eu tenho aqui 2 circuitos de iluminação, circuito 1 e 2. Para esses circuitos, a seção mínima que eu vou ter que usar é 1,5 milímetros. E para os demais, são todos circuitos de força, eu vou considerar 2,5 milímetros, ok? Considerando que os meus são condutores de cobre com isolação de PVC. E aí agora o critério da condução de corrente aqui. Critério da condução de corrente, considerando que o método de instalação é o método B1, tá bom? Então vamos trazer aqui a tabela 36 da norma, que é essa daqui, né? E vamos ver como é que a gente faria a seleção, por exemplo, para o circuito 1 aqui. Seleção para o circuito 1, eu tenho uma corrente corrigida aqui de 4,03 amperes. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui na norma, eu vou utilizar o método de referência B1, o circuito ele é monofásico, portanto, são 2 condutores carregados, tá? E eu vou ver aqui qual é a seção transversal que suporta uma corrente de 4,03 amperes. Se eu ver aqui, a menor seção transversal que eu tenho é 0,5 mm². Essa seção ela já suporta 9 amperes, portanto ela é suficiente para esse circuito, ok? Então eu vou pegar aqui o 0,5 e vou colocar aqui 0,5. Pelo critério da capacidade de condução de corrente, 0,5 mm² seria uma seção suficiente para esse circuito. Sendo que o critério da seção mínima me diz que eu tenho que usar 1,5. Então, na prática, quanto é que eu vou usar? 1,5. Eu uso sempre a maior seção transversal dada pelos diferentes critérios, tá? Continuando aqui, para o caso do circuito de distribuição, por exemplo, vamos pegar esse circuito que é trifásico, a gente pegar um circuito diferente. Circuito de distribuição ele é trifásico, eu tenho uma corrente nominal já corrigida aqui, corrente corrigida dele de 31,08 amperes. Então eu tenho que vir aqui, né? Condutor método B1, 3 condutores carregados porque ele é trifásico. E eu preciso de uma seção que consiga conduzir até 31,08 amperes. Então eu vou procurar aqui, ó, vou ver que essa de 28 não serve, essa de 36 serve, porque é maior do que 31,08. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter
que ter uma seção correspondente aqui de 6 milímetros quadrados. Portanto, a seção transversal desse circuito, pelo critério de condução de corrente, é 6 milímetros quadrados. Mas o critério da seção mínima dizia que era 2,5. Quanto é que eu vou usar na prática? Eu vou usar o maior, que é 6 milímetros quadrados. Eu sempre atendo aquele critério que tem a maior seção transversal, ok? E aí eu vou fazendo isso para os demais e eu vou encontrar aí todas as seções transversais para os demais, tá bom, pessoal? Então é assim que a gente faz para encontrar a seção transversal dos condutores de cada circuito da instalação. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de número 14. Nós começamos a falar sobre os critérios para dimensionamento dos condutores na instalação, né? Hoje falamos sobre o critério da seção mínima e o critério da capacidade de condução de corrente. Na próxima aula nós vamos dar continuidade a esse assunto do dimensionamento de condutores. Espero que tenham ficado claras as informações. Vocês podem ficar à vontade para fazer comentários sobre a nossa aula e nos vemos na próxima aula.